Olha, Silvinho, antes de passar para você, tem um superchat aqui do Aprígio Neto. Como você planeja tirar o Timão desse buraco financeiro deixado pela péssima administração atual? Profissionalizando, né? A gente não vem só fazendo a campanha de candidato, a gente já está conversando com grandes empresas, tá? Empresas sérias, vocês vão ter muita surpresa boa daqui para frente, vocês podem ter certeza disso. Já estamos conversando com muitos empresários, tanto no país quanto fora do país, a gente já tinha até viagens marcadas, tá? Vocês vão ter surpresas boas, então a gente está trabalhando muito forte nesse aporte também. Podem ficar tranquilos. Silvinho? Então, essa semana, né, num programa da Fox, foi debatida exatamente essa pergunta que foi feita para o Augusto, se a Arena era pagável. E aí, um apresentador, que é economista, disse que a Arena é impagável, que não se paga. Acho que a gente, na função de jornalista, fica muito simplista você descravar se uma coisa é ou não é. Eu concordo com o Augusto. Augusto, a Arena é pagável, sim, mas é preciso... eu vou passar uns números para você. É o seguinte, a gente tem uma quantidade... Eu fiz um levantamento nos últimos dias, e todo levantamento que é feito em relação a números da Arena é muito difícil, porque a gente não tem esses números tabulados de forma acessível. Então, você tem que ficar buscando. Então, eu tive que buscar em borderô de jogo, recorri também a levantamentos que o Vessone apresenta no meu timão, enfim, fazendo um compilado aí. Nós temos uma média de entre 30 e 35 jogos por ano na Arena Corinthians, tá? Eu tirei dessa média o ano de 2014, porque o ano de 2014 foi o ano da inauguração, foram 4, 5 meses só de jogos, mas analisei entre 2015 e 2019. São entre 30 e 35 jogos, vamos trabalhar com a expectativa de 32, 33 jogos. Com uma média de renda líquida, né, que é a renda tirando todas as taxas, né, a taxa de federação, taxa de segurança, de polícia, enfim, com uma renda líquida de 1.200.000, tá? Se a gente considerar essa média de jogos de 35 jogos por ano, com uma renda líquida de 1,2 milhão, ou 1.200.000, a gente tem aí uma receita líquida média de 42 milhões por ano, mais 30 milhões de despesas fixas por ano da Arena. Então, são 42 milhões de receita de jogo, 30 milhões por ano de despesas fixas da Arena e 60 milhões de parcela, vamos considerar 6 milhões por mês, são 72 milhões de parcela da Caixa. E eu não estou considerando o que tem atrasado, o que não foi pago, eu estou considerando o valor se a gente estivesse pagando normalmente. Então, daí, o que a gente conclui? A gente conclui que é o seguinte, se eu tenho 42 milhões, de 90% das receitas da Arena vem de jogos, e a gente tem uma quantidade fixa de jogos por ano, né, a gente vai participar 3 ou 4, no máximo 5 competições por ano, totalizando de 30 a 35 jogos, com 42 milhões de receita por ano, com mais, em detrimento de 72 milhões mais 30, então você tem aí 100 milhões de despesa por ano, né, que são as despesas mais as parcelas da Arena, então são 100 milhões por ano, e por outro lado você tem uma receita líquida de 42. Então, aí você fala, mas você acabou de falar que dá para pagar? Dá para pagar, mas vai ter que negociar com a Caixa, e aí é que entra, não é nem uma pergunta, mas é um comentário que eu gostaria que você fizesse. Eu não vejo outra forma de pagar a Arena se não fizer um acordo com a Caixa no seguinte sentido: Caixa, eu tenho uma limitação de receita por ano, que são de 42, 45 milhões. É isso que eu posso pagar para você. Pô, mas você tem que me pagar 72. Legal, eu vou te pagar 45. Ao final do contrato, a gente vai tratar a diferença. Os juros, nós vamos renegociar. E aí, as despesas fixas, que são 30 milhões, e aí um outro dado, das despesas fixas da Arena, 15% é de energia elétrica
E o curioso na Arena é que a Arena ela foi construída com o tal do selo verde, que é um estádio sustentável, mas a gente gasta quase 500 mil de energia elétrica por mês na Arena. Então é o seguinte, você entende que pagar a Arena, que a Arena é pagável, mas desde que esses valores sejam renegociados, principalmente as parcelas da Caixa Econômica? Entendo, Silvinho. Nossa Arena é pagável, fica tranquilo. Eu já conversei com uma grande empresa da parte elétrica para fazer esses estudos. Tem uma redução, tem condição de ter uma redução aí de 50% a 60% na parte elétrica. Nós estamos também fazendo um estudo em relação aos ingressos. A gente tem um grupo que está estudando para a gente conseguir abaixar esses ingressos. Está me ouvindo? Está tudo tranquilo? Que sumiu aqui a imagem. Não, tá perfeito, pode tá continuar. perfeito. Estamos ouvindo. Tá perfeito. Tá, desculpa, é que sumiu tudo aqui. Nós temos um estudo também com um grupo que nós queremos fazer um ingresso único de janeiro a janeiro. Nós temos uma proposta, não importa se o Corinthians vai jogar contra a Ferroviária ou vai disputar uma final de uma Libertadores, uma final de um Brasileiro ou a Copa do Brasil. Nós queremos um preço único de janeiro a janeiro, um carnê que se faça de janeiro a janeiro, para que isso a gente possa ter mais fiel torcedor, porque a partir daí o fiel torcedor ele não consegue mais este jogo. Então ele tem que ficar fiel torcedor, tem que ficar sócio. Então qual a nossa intenção? Abaixar o ingresso para que a gente tenha a lotação máxima em todos os jogos, mesmo que não tenha lotação, mas ele vai estar vendido. Então a gente está fazendo um custo que a gente vai manter uma média de renda por jogo de 2.200.000, 2.300.000 todo jogo, e ainda por cima baixando o ingresso para o fiel torcedor, para o corintiano, para aquele que não tem condições hoje de assistir um futebol que é nesse sentido, entendeu? Então hoje a gente tem grandes estudos nesse sentido. Renegociar com a Caixa, é claro que vamos negociar, a gente já ouve muita história que o André está renegociando, que já está praticamente tudo certo, temos que aguardar a passagem dessa pandemia para ver o que ele vai falar, o que ele vai nos passar. Se ele conseguir renegociar, ótimo, é um problema menos para nós, mas a gente já tem isso em prática, tá? A gente já tem um estudo quanto a ingresso, a gente já tem um estudo com o fiel torcedor, camarotes. Eu estou visitando os camarotes da Arena, por exemplo. Eu fiquei assustado. Tem um camarote que coloca no fim de semana lá 1.200 pessoas. Quer dizer, nós temos muitas situações que a gente pode promover lá para que a Arena nos ajude a pagar. Ela mesmo vai nos ajudar a pagar. Não tem como você manter uma arena daquela sem ter shows, sem ter eventos. E outra, o que falta um pouco mais é de profissionalismo, de divulgação, trabalhar um pouco mais nisso. Então, quanto a esses estudos, essas coisas, tem muita gente trabalhando e eu estou tranquilo quanto a isso.